uma relação de exploração. É e não é. É a relação que existe entre aparência e essência. A aparência do sistema é que a relação salarial é uma relação de não exploração. E muitas vezes essa relação salarial aparece como uma relação de benfeitoria. Caramba, ele me deu um emprego de salário mínimo, estou feliz, estava desempregado. É certa essa atitude? É, mas é a aparência do sistema, que é real. Vejam, muita gente acredita que para Marx a aparência é um erro do observador. Isso é falso. A aparência é uma das duas caras da realidade. Daí a aparência é tão forte que cria ou que fortalece a ideologia defensora do sistema capitalista e até do neoliberalismo. O problema é que a aparência, embora sendo verdadeira, sendo real, ela não permite entender a lógica de funcionamento da sociedade e as potencialidades que a sociedade tem para o futuro. Para isso, eu preciso da essência. E a essência, ela é tão importante que, além de explicar-se a si mesma, precisa explicar por que a aparência é como é. Se ficou escuro, esqueçam, deixa para lá, vamos partir para outra área. O fato é que a teoria de Marx é muito mais complexa do que se pode imaginar. E aí vem a questão do método. Na questão do método, o Lukács já disse, a questão principal do método é o ponto de vista da totalidade. Só a totalidade permite entender a essência. A aparência eu vejo todo dia. A aparência eu vejo no dia a dia. A essência eu preciso da totalidade para vê-la, para descobri-la. E eu pergunto agora a vocês: o que cada um de nós vê no dia a dia? O ato individual e isolado ou a totalidade como um todo? Nós vemos no dia a dia a aparência. E somos reféns da aparência. Para superar a aparência, se nos exige um esforço teórico de pensar a sociedade como totalidade. E aí está a dificuldade. Quem é que consegue pensar a sociedade como totalidade? Quantos por cento das pessoas? Quanto por cento dos estudantes da UFES hoje tem a possibilidade de pensar a sociedade do ponto de vista da totalidade? Chuto, 10%? 5%? 1%? Pergunta mais radical. Mais radical. E dos professores? Não é para dar risada, é para chorar. É para chorar. E no entanto, essa grande maioria, não sei se grande maioria, acho que sim, grande maioria, é antimarxista. E
faz discurso antimarxista, sem saber o que está falando. Muito mais fácil criar um fantasma de Marx e destruir o que descobrir Marx, lendo Marx e destruir. É um fantasma muito fácil. Mas não era isso que eu queria entrar. Queria entrar em outro aspecto. E talvez com isso terminar, porque vocês já devem estar cansados. Que é o seguinte: o mundo está condenado à alienação. Se só é possível alcançar a essência da sociedade através de um esforço científico complicado, e se a grande maioria da população não tem essa possibilidade, então estamos condenados à alienação total o resto da vida. Vamos o resto da vida viver neste inferno. Aliás, já vivemos no inferno. Talvez a gente nem... nosso inferno não seja tão ruim como os infernos que estão mais próximos da gente, né? Estamos condenados. E isso durante um tempo me preocupou bastante. Caramba, só os iluminados podem descobrir, e eu cheguei à conclusão de que há pelo menos 2 mecanismos que são capazes de ao menos permitir uma intuição, e às vezes uma intuição profunda, da essência da realidade. Uma delas, claramente, e que permite alcançar níveis de compreensão fantásticos sobre a essência da realidade, é a arte. Um artista não precisa ter lido Marx para pintar a Guernica do Picasso. Eu acho que o Picasso nunca viu uma página do Marx. Eu vou confessar para vocês, estive lá. Deixa eu contar. Fui ver a Guernica e não sabia onde ela estava. Estava caminhando por um corredor e de repente a bicha está numa sala ao lado. Eu nunca tinha me emocionado com uma pintura. Gostava, gosto. Quando vi a Guernica, chorei. Só não chorei muito de vergonha, porque tinha muita gente próxima. Mas aquilo é a realidade na sua expressão mais profunda. Aquilo é um grito contra a guerra. Aquilo é uma manifestação de um humanismo de uma profundidade incrível. Digo a vocês que quando vi a Guernica, fiquei um pouquinho mais marxista. Dei um passo para frente. A arte é capaz disso. Nascem indivíduos iluminados, artistas, em diferentes artes, literatura, pintura, música, os rappers, né, música negra, que são capazes de cantar a sociedade e a essência da sociedade melhor do que nós somos capazes de contar aqui lendo Marx. Basta ler algumas letras. Chico Buarque de Holanda. Fiquei impressionado com outro quadro aqui no Brasil. Esse eu me lembro. Não vou me lembrar o nome. É um cara de Piracicaba, falecido já.
Alguém que saiba de arte? CQ Júnior. Ah? Antônio Júnior, nome bem comum. Tem diferentes fases. Ele tem uma fase em que ele pinta o caboclo no interior de São Paulo. Almeida Júnior. Alguém já viu o quadro de Almeida Júnior? Levante a mão. Levante a mão. Bem alta. Tá vendo? Ó? Pelo menos um. Você viu os quadros da época dele, do período em que ele pinta o caboclo do interior de São Paulo? Aquilo é de uma beleza. Aquilo é uma profundidade da alma do ser brasileiro. Aquilo é essência. Tem porcarias desse Almeida Júnior. Ele andou fazendo, eu vi, ele andou fazendo quadros para vender para a burguesia. Ruins, que podia ter feito bons, mas fez ruins. Mas enfim, a arte nascem indivíduos inspirados, um em cada sei lá quantos centenas de milhares, que conseguem transmitir para nós, pobres mortais, aspectos da essência do sistema sem que nós tenhamos essa perspectiva científica global. E eu diria, isso é o mais óbvio. Há um segundo mecanismo capaz. Com isso eu estou terminando, hein? Vejam que a essência só não é observada pelo indivíduo porque ele vive a relação individual com o outro. Como é uma relação individual com o outro, ou com dois outros, ele só vê a aparência. E se ele começa a se juntar com um grupinho de pessoas com problemas e interesses comuns? O Louis tem uma imagem muito boa. Na medida em que você se junta em alguns mais, você tem uma montanha. Quando você está sozinho, você está lá embaixo. Você vê a árvore, não vê o bosque. Se você sobe um pouquinho, você vê algumas árvores. E quanto mais você vai subindo, mais você vê a totalidade do mundo, da realidade e da essência das coisas. A associação é um mecanismo que permite alcançar minimamente uma intuição importante sobre a essência das coisas. E se você, para essa associação ainda, traz alguém, artista ou cientista, que teve a oportunidade de pensar em termos mais essenciais e traz para dentro de si, da sua organização, você passa a ser capaz sim de ter uma perspectiva com um certo grau de profundidade maior sobre a essência da sociedade. E essa é a salvação. Não fosse isso, estaríamos perdidos. Né? Se dependesse da ciência somente, estaríamos perdidos. Claro que tem algumas associações aí que são meio complicadas, né? Como a Mancha Verde, a Gaviões da Fiel, né? Essas associações não entram na minha análise. Como explicá-las, não sei, também não me interessa. Muito bem. Quero concluir dizendo algo que considero muito importante. O Capital, a principal obra de Marx, não é um livro de economia. Não é.
Quem pensa assim, esqueça. O Capital é um livro que estuda a natureza das relações sociais na sociedade capitalista. Estuda as leis que presidem essa forma de associação. Estuda os limites que essa forma social apresenta, as contradições que ela apresenta. Estuda a alienação que eu falei inicialmente, trabalho alienado, consumismo, o individualismo, mas estuda de uma maneira particular, através de um conceito fundamental, que é o conceito de, ou categoria de quê? Fetichismo. Fetichismo. E não é um livro inacessível. Não é um livro fácil, mas não é inacessível. E aqueles que tiverem interesse em estudar um pouco de Marx, a bibliografia é muito ampla. Marx não tem um texto que seja capaz de resumir a sua perspectiva global. Não tem isso. E por isso é muito complicado. No entanto, eu faria algumas recomendações para aqueles que querem uma primeira aproximação, uma primeira boa aproximação, porque existem muitas aproximações ruins. Uma primeira boa aproximação. Uma primeira boa aproximação é esse livro, do Michel Louis e do Daniel Ben Said. Quem estava com ele outro aí? Desgraçadamente está esgotado, né? Estante virtual tem. Não achei. Parece, Ontem e hoje. Parece som. De repente aparece. É um livro fantástico. É uma boa iniciação. Segunda recomendação para aqueles que têm interesse. José Paulo Neto, que é um dos grandes conhecedores de Marx nesse país. Um dos maiores. Já esteve conosco umas 3 ou 4 vezes. Acho que nos ama, porque não é tão fácil de trazer. Ele tem um curso que se chama O Método de Marx, mas que não é do método, é a trajetória inteira do Marx, e dentro dele tem um método, mas é um curso maravilhoso e que está na internet e no YouTube. E quem quiser pode ir acessando minha página na internet e ir direto para o curso dele. Minha página, o nome é muito difícil, a minha página é carcanholo.com.br. Esse curso é um curso longo, que ele deu no Nordeste, se não me engano, na Bahia, Pernambuco, muito bom, vale a pena. Ele trata do método. Mas não é só o método, ele dá a trajetória do pensamento de Marx. É um curso brilhante, imperdível. Para aqueles que querem uma pequena introdução à leitura do Capital, que
que não é fácil. Leitura essa que pode, digamos, introdução essa que pode cair em interpretações muito ruins e muito vulgares, mas que querem uma primeira aproximação. Eu vou fazer propaganda do nosso livro, né? Que é esse daqui, Capital, Essência e Aparência, o volume 1º, foi escrito várias mãos. Está aqui também o Maurício, que é corresponsável pelas coisas, pelas bobagens que ele escreveu. Então, na verdade, eu recomendaria em particular, para uma primeira aproximação, a leitura da primeira parte e a leitura do capítulo sobre o capital e a mais-valia. Este não é um manual, este livro é um incentivo à leitura do Capital de Marx, um guia de leitura. E tudo indica que ainda este ano deve sair o 2º volume desse livro, que já está na expressão popular. Vamos ver, tá? Eu queria terminar abrindo para eventuais perguntas, obviamente, reforçando algo que eu disse no início, que não é fácil ser marxista, é difícil, é mais fácil não ser marxista. Muito obrigado. Então, agora está aberto o debate. A gente vai fazer um bloco de 5 perguntas. Se necessário, a gente abre mais um bloco. As pessoas começarem. Eu queria, assim, desde a que Marx escreveu o Capital até hoje, houveram algumas mudanças econômicas significantes que obrigaram a uma releitura e reatualizações da teoria marxista. Eu queria que você comentasse algumas das modificações, tipo financiarização maior da economia, expansão da classe média, expansão da categoria de estudantes, e como essas mudanças, quais são essas mudanças e como essas mudanças provocaram reatualizações e... Já é uma palestra, hein? Não, no mesmo livro do Marxismo, Modernidade e Utopia, no texto do Michel Levy, o Marxismo Crítico, ele, na página 63, se você quiser dar uma olhada, no terceiro parágrafo, ele fala, antes de mais nada, ele fala, olha, ninguém denunciou, tanto quanto Marx, a lógica capitalista de produção pela produção. Peraí, onde está isso aí? Terceiro parágrafo. Terceiro parágrafo? Marx em questão? Página 73? 63. 63. Permanece, enfim. Isso. Mas ao mesmo tempo, ele diz que Marx, às vezes ele coloca até um caráter prometeico o desenvolvimento das forças produtivas. E que isso se expressa em certo grau na sua obra como a filosofia do progresso. Eu queria saber qual a sua opinião, essa afirmativa, se existe realmente isso, como isso se expressa na obra de Marx e a influência que isso tem nos marxistas. Satisfação estar com vocês. Só uma esclarecimento, talvez muito superficial, mas talvez você possa ajudar. Existe ou existiu um conceito marxista de Estado? Conceito marxista de Estado. Se é afirmativo, esse conceito poderia ajudar a explicar
que nós temos hoje. Eu não estou conseguindo escutar, você pode chegar aqui para frente, por favor. É que eu estou mais surdo do que normalmente porque eu andei fazendo quimioterapia e quimioterapia afeta a audição. Bom, se existiu ou existe um conceito marxista de Estado, se esse conceito ele pode nos ajudar a compreender o que nós temos de Estado no Brasil, não sendo Estado no Brasil. E se a ação penal 470, vulgarmente conhecido como mensalão, afeta ou não esse Estado, se é pertinente a esse Estado, se não afeta a Constituição Federal, se não aflige, se não impedia a Constituição Federal. Obrigado. Mais alguém? Eu fui publicado na internet por um professor da universidade, isso. Não vou escutar. Daqui dá para escutar? Eu vou daqui todo mundo ouviu. Chega um pouquinho mais perto, por favor. Porque daí só vocês escutam, as pessoas não escutam. Escuta bem então. Eu vi uma publicação na internet de um professor daqui da universidade mesmo, do Ferreira Goulart. Eu achei interessante quando você cita a arte. Ferreira Goulart, numa entrevista, não sei nem da universidade mesmo dessa coisa, mas eu achei interessante o pensamento quando ele explicita através da arte, dizendo bem assim, que ele já não pensa mais em superação do capitalismo, porque ele diz, escuta essa, porque ele diz que o capitalismo não foi idealizado e todas as outras coisas que querem superá-lo estão sendo idealizadas a partir da necessidade da situação de momento. Engraçado é que o cara na entrevista era mais enquanto um artista político do que realmente pensando na obra dele. Mas eu gostaria que você pensasse sobre isso, dissesse sobre a potencialidade das ideias na mudança da realidade, através das questões de Marx. Peraí, o que ele falou mesmo? Não, é que eu não peguei o final. De que ele não acredita, deixaria de ser marxista, porque ele não acredita que as ideias em alternativa ao capitalismo possam ser superadas, já que o capitalismo não foi idealizado na concepção de Ferreira Goulart, artista. Entendi. Que não poderia ser superado, porque ele foi da necessidade da situação do momento, uma criação, uma percepção, uma organização. Eu gostaria de falar da força das ideias. Tem mais quando você fala que a essência da natureza humana não se pode falar em abstrato da essência da natureza humana, o senhor está falando do tratamento ontológico das categorias que se relacionam com o desenvolvimento social? Exatamente. E aí eu tenho algumas discordâncias nisso. Talvez pela minha ignorância. Eu já respondi essa, né? Responde de novo aí. Pergunta dela? Não, de fato, digamos, a perspectiva, por exemplo, a perspectiva do Lukács na ontologia do ser social é de que o ser humano não tem uma natureza em abstrato. O ser humano se constrói historicamente. Essa é a perspectiva historicista e da ontologia do ser social. Não é? E eu sou, digamos, fã dessa perspectiva, adepto dessa perspectiva, eu sou da torcida organizada dessa perspectiva. Mas nesse aspecto eu tenho uma divergência. Eu acho que há sim um substrato, o quê? Substrato abstrato é horrível, né? Na natureza humana. E é justamente
a capacidade de dizer não. Explico melhor. Digamos, a perspectiva historicista diz o seguinte: o ser humano é um ser que ele se vai construindo histórica e socialmente. Ele faz dele, socialmente, o que ele quiser. Ele pode ser solidário ou egoísta. Pode ser meio uma coisa, meio outra. Pode ser o que ele quiser. Ele se constrói. Não há uma determinação extra, metafísica, para a natureza humana. Não há. Qualquer perspectiva que diga que há algo na essência humana em abstrato é metafísica e está fora do marxismo. Essa é a perspectiva. Eu digo, bom, mais ou menos. Espera lá. Pergunto: o homem se diferencia ou não se diferencia do macaco? Ou do leão? O macaco complica, hein? Depois eu explico por que complica. Complica. Do leão. O leão pode deixar de chegar um dia e dizer: não como mais carne? Pode. O leão não pode deixar de ser leão, nunca vai ser leão. E o ser humano pode dizer: vou deixar de comer carne? Pode. Eu não. Eu não posso. Mas que o ser humano pode. Há uma diferença essencial, eu quero dizer, entre o ser humano e qualquer animal. E essa diferença está justamente na capacidade do ser humano de dizer não ao que ele é nesse momento, de ser diferente amanhã. Isso para mim é rebeldia. Isso é a natureza humana. Por que eu digo que com o macaco o negócio complica? Eu, com essas ideias na cabeça, eu fui estudar. Já contei essa história, né? Eu fui estudar aquele, como é, os mais avançados primatas. Achando que o bicho não transmite cultura, que não sei o que. Saí mais embananado do que quando comecei a estudar. Achei que estava muito mais próximo do ser humano do que eu imaginava antes. Então, o negócio é muito complicado, não quero me meter por aí. E há muita divergência entre os biólogos. Muita divergência. Então eu saí muito mais complicado. Eu pensei que eu, lendo sobre isso, eu ia resolver o meu problema da natureza humana. Saí mais complicado do que antes. Se alguém não quer se complicar, então não leia sobre os chimpanzés e muito menos sobre os orangotangos. Sobre a questão das mudanças no capital. Há muitas mudanças. E eu vou dar um exemplo. Um exemplo só, justamente ao que você se referiu, que é a questão da financiarização da economia contemporânea. Na época de Marx, claro que havia um processo de financiarização e um processo de especulação. Mas não com as características que apresentou a partir dos anos 80. Realmente, o processo de especulação foi um processo extremamente profundo e a especulação passou, na nossa opinião, a dominar a lógica da produção do sistema capitalista e criar as dificuldades que levaram e que estão levando às crises financeiras. Muito bem. Frente a essas dificuldades, quer dizer, frente a essa realidade que Marx não conhecia e que nós, um grupo de professores daqui da UFES e de algumas outras universidades, poucas, na verdade, decidimos reler a Marx. Não para encontrar no Capital resposta ao problema, mas para ver se nos inspirava e encontrávamos alguma coisa que nos permitisse entender melhor a realidade. Fomos lá e encontramos o conceito de capital fictício.
que é um conceito muito pouco desenvolvido por Marx. Marx trata desse conceito de uma maneira superficial e, além do mais, não concentradamente, de maneira dispersa. E nos demos conta de que essa era uma categoria fundamental para poder entender o capitalismo atual. Começamos a trabalhar essa categoria. E de fato ela nos permitiu um certo grau de compreensão sobre a realidade atual. Mas nos levou a um impasse. Porque ao mesmo tempo que o capital fictício ele aparecia como solução, pelo menos provisória, da contradição do sistema neste momento, ele tendia a agravá-lo no futuro. E mais, observando os dados, a partir da metade dos anos 80, o comportamento da taxa de lucro foi justamente o oposto do que nós esperávamos. A taxa de lucro no capitalismo começou a crescer e a nossa expectativa é que diminuísse com o capital fictício. Nessas circunstâncias, nós pensamos da seguinte maneira, não sei se estão conseguindo acompanhar, que eu estou falando muito rápido. Nós chegamos à seguinte conclusão: ou nossa teoria está errada, ou tem alguma coisa faltando aqui. Vamos estudar com mais profundidade. E descobrimos, estudando com mais profundidade o assunto, utilizando o método de Marx, uma categoria que Marx não se refere em nenhum lugar, que é a categoria de lucros fictícios. Não vou entrar em detalhes, mas com essa categoria nós conseguimos resolver um impasse teórico em que nos encontrávamos. Como chegamos a ela? Aplicando o método de Marx. Em que sentido? No seguinte sentido: Marx falou muito brevemente, superficialmente, sobre a categoria de capital fictício. Mas a dialética pressupõe que qualquer categoria, ela precisa, para ser entendida em sua profundidade, ela precisa, é necessário, é indispensável entender a sua gênese, o seu início, o seu nascimento. E Marx não estava preocupado com isso. Vamos pensar na gênese do capital fictício. Onde está a desgraça dessa gênese? Resposta: nos lucros fictícios. E de onde saem os lucros fictícios? Como é que eles nascem, esses lucros fictícios? Duas maneiras fundamentais: endividamento dos estados em função dos gastos militares, fundamental, e valorização especulativa dos ativos. E com isso a gente conseguiu fechar a interpretação que a gente tem sobre o capitalismo contemporâneo, que não está em Marx. Mas sim está em Marx o método que nos permitiu chegar a isso. É um exemplo. E há outras coisas. Há debates com Marx de autores que criticam Marx em relação a uma série de circunstâncias, por exemplo, a lei da tendência decrescente da taxa de lucro, que você precisa rediscutir. A questão da transformação de valores em preços é outro problema que precisa ser rediscutido. Então, digamos, Marx não é um corpo fechado. A teoria de Marx é uma teoria que está necessariamente aberta à crítica. Isso é o fundamental. Por isso sobrevive. Se fosse um dogma fechado, teria desaparecido já. Ele é um corpo científico passível de crítica e necessita a crítica para sobreviver e para avançar. Mas
coisa. E a releitura sobre esse surgimento de setor de serviços? Você não consegue escutar, né? Então, e quais são as novas releituras referentes às mudanças, a um maior crescimento do setor terciário de serviços, de expansão da classe Essa é outra média? questão, hein? Essa é outra questão. Posso até tentar no final. É outra pergunta, na verdade. Eu não citei tudo isso. Próximo bloco posso falar do serviço. Se é que o pessoal vai aguentar, né? É a questão do progresso. A ideia do progresso como ideia forte do marxismo está relacionado à política seguida pela União Soviética de competição tecnológica com o capitalismo e a questão da corrida armamentista e tudo isso. Né? Como eu disse, Marx tem muito pouco, diz muito pouco sobre o futuro. Diz muito pouco sobre o futuro. Mas ele diz duas coisas importantes. Primeiro, sobre o futuro. Ao contrário do que se pensa no capitalismo, as necessidades humanas não são ilimitadas. As necessidades materiais, não espirituais. A arte, isso é outra coisa, materiais. Segundo, o ser humano é capaz de desenvolver as forças produtivas, o progresso, a ponto tal de permitir que a população seja atendida em todas as suas necessidades materiais. Do meu ponto de vista, aí já é um atrevimento meu, uma ousadia minha. A população mundial tem limites. E já está perto do seu limite. Inclusive os demógrafos dizem isso. Dentro de não sei quantos anos, a população mundial se estabiliza e depois começa a diminuir. Não é isso? Então esse negócio de que a natureza não vai aguentar o crescimento indefinido, isso está contestado por essa ideia de que a população vai chegar a um limite e vai começar a diminuir. Então, para Marx a ideia é essa. O socialismo para Marx só ocorre num mundo em que as necessidades materiais estão totalmente atendidas. Totalmente atendidas. Por certo, recomendo a leitura de um outro livro que fala justamente sobre o socialismo e que trata desse assunto, que é uma ficção social, que é o livro do William Morris. Quem foi meu aluno já falei disso. William Morris, Notícias de Lugar Nenhum, foi publicado pela Perseu Abramo. William Morris é uma ficção, é um socialismo na Inglaterra, em Londres. E aí ele discute, por exemplo, a questão do consumo, a questão do trabalho, a questão do trabalho alienado, uma série de coisas. É bem interessante, mostra a perspectiva de Marx, na minha opinião, em relação a essas coisas. A questão do Estado, existe muita discussão sobre o Estado e não é a minha especialidade. Eu tendo a, digamos, a me aproximar mais da perspectiva de Gramsci sobre o Estado, em que o Estado não é simplesmente, digamos, um instrumento de dominação da classe hegemônica, mas é um espaço em que existe a possibilidade de disputa política por parte também das classes subalternas. Mas não é o meu tema. Eu não posso falar muito mais do que isso. E, além do mais, posso dizer sim que há muita discussão no seio dos marxistas sobre o conceito. Em relação ao Ferreira Goulart, eu já nem me lembro o que eu estava pensando em dizer isso. Não, porque é o seguinte, a ideia de Marx é que o futuro está em nossas mãos.
Claro que não, nas mãos individual de cada um. Não é o que eu quero que vai acontecer. Nas mãos da sociedade. Não é isso? Então, nós, amados, em certas circunstâncias, dentro de certos limites históricos, podemos fazer da sociedade o que nós quisermos. Claro que não é um processo simples, insisto, é um processo que pressupõe equívocos, retrocessos, avanços, acertos, mas a sociedade humana é uma construção humana. Eu vou construir a minha casa, ela pode sair bonita ou feia, vai ser a minha construção. Não está escrito em lugar nenhum como é que vai ser a minha casa, ela vai ser meu produto. Essa é a ideia de Marx. Daí, a ideia de que uma sociedade realmente humana, ela não é inevitável. Ela é uma possibilidade, porque depende de nós. Mas é uma possibilidade real. E além do mais, precisamos apostar nessa possibilidade. Esse seria o recado, digamos, humanista da perspectiva marxista, historicista. Tá? Sobre a questão dos serviços, falo já? Tem mais alguma questão, gente? A gente abre o segundo bloco de perguntas, a gente já tem duas para o Lucas, da Rafael. Tem mais alguém? Não, você comentou sobre a questão da possibilidade da arte entrar na profundidade da realidade, citou a questão do quadro de Picasso e tal. O Leandro Gondry tem um livrinho chamado Marxismo e Alienação, e ele comenta que a arte ela tem a possibilidade, a partir da autenticidade do artista, dele chegar, dele extrapolar essa questão da aparência e chegar em uma outra dimensão, uma dimensão mais... Ah, ele diz isso? Um capítulo o Leandro Gondry o quê? eu gostaria de que você comentasse se você concorda com essa questão da autenticidade do artista e se concordar como é que o artista pode se relacionar com um objeto artístico de forma a chegar à sua autenticidade. Como é o nome do livro? Marxismo e Alienação. Não vou te responder porque eu não li, mas eu concordo inteiramente. Vou ler com o maior prazer, porque eu acho que é por aí mesmo. Acho que é por aí mesmo. Agora, como é que é a relação do artista? Já estou pulando aqui, mas como é que é a relação do artista com o objeto da sua arte? Né? Eu acho que é inspiração. Não vou dizer inspiração divina, porque seria um exagero da minha parte. Né? O cara nasce com uma capacidade de ver mais do que um ser mortal como nós. Né? E ele é capaz de, sem uma formação, sem uma instrução formal prévia, perceber por detrás da aparência essa arte. E aí é intuição, é genialidade, é sei lá o quê, não sei dizer, mas é isso, eu concordo inteiramente contigo. Vou ler esse livro. Ah, só do serviço? Então, a questão do serviço, tem uma lá. Eu queria colocar uma pergunta, uma problemática, até um pouco de provocação para a gente que está aqui agora, os corajosos que fica até o final. É porque a gente está falando da teoria do Marx, da produção teórica dele, como uma produção que aponta para a análise de uma realidade para a transformação dessa realidade. E aí eu queria trazer isso um pouco para a realidade que a gente vive aqui na universidade. Claro, ela precisa ser observada a partir da totalidade da sociedade na qual a gente vive. Mas assim, a gente tem uma série de setores, para falar, por exemplo, mais dentro do movimento estudantil, que reivindicam ou que não reivindicam teoricamente o marxismo
mas que pretendem, por estratégias diferentes, por táticas diferentes, lutar por mudanças na realidade da universidade para além daí. Acho que, não sei se todo mundo, mas muitos de nós sabemos que não se trata de fazer uma revolução socialista dentro da universidade, mas de colocar essa universidade como um instrumento a mais para essa transformação e não como um instrumento dessa manutenção, como ela é hegemonicamente hoje. A minha pergunta quais são os caminhos possíveis a curto prazo, pelo menos, para que nós, estudantes, professores, servidores da universidade, que estamos pensando a realidade a partir da proposta metodológica de Marx, para que a gente possa intervir concretamente nas nossas ações para essa luta transformadora. Como a gente pode, nesse momento, utilizar o Marx como instrumento, hoje, assim, na conjuntura de hoje da gente?